Eu gostaria de, nessa noite, ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar com os irmãos, como o Senhor falou no meu coração. Não é uma mensagem muito flexível, vamos dizer assim, é uma mensagem um pouco densa, um pouco pesada, mas é uma mensagem necessária e urgente a ser pregada nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso, eu gostaria que você, que tem a sua Bíblia e gostaria de acompanhar, abrisse comigo no livro de Lucas, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 19 a seguir. Lucas, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 19 a seguir. Eu gostaria nessa noite de falar sobre a realidade do inferno. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a seguir. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos... Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam? Ele, porém, lhe disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda algum dos mortos ressuscite. Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre a realidade do inferno. E eu confesso aos irmãos que é uma mensagem um pouco pesada, mas ela se faz muito necessária nos dias em que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, a realidade do inferno é uma mensagem que tem fugido dos nossos púlpitos, que tem fugido dos altares. E eu gostaria de fazer uma afirmação para você. Você sabia que Jesus pregou mais sobre o céu do que sobre o inferno? Aí você me pergunta, por que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Sabe por quê? Porque ele desceu do céu para livrar a sua alma do inferno. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu para livrar a sua alma do inferno. Mas a pergunta que não quer calar é: como sabermos que o inferno existe? Como sabermos que um lugar como esse literalmente existe? Infelizmente, muitos pastores, muitos pregadores,
muitos líderes religiosos que têm se levantado nessa geração em que nós estamos vivendo, com a capa do cristianismo, não acreditam mais que o inferno existe. Não acreditam no inferno que seja literal. Não acreditam que um lugar tão terrível como esse existe. Não acreditam no inferno. E muitos que estão se levantando com a capa do cristianismo não estão pregando essa palavra simplesmente porque eles não acreditam. E infelizmente hoje o inferno se tornou a piada mais comum no nosso meio, mais comum no meio que nós estamos vivendo. As pessoas, quando estão tomadas por uma raiva ou por uma ira, dizem para alguém, vai para o inferno. Nem de longe elas entendem a conotação dessa palavra, nem entendem o significado de mandar alguém para um lugar tão terrível como esse chamado inferno. Sabe o que é curioso? É que a palavra inferno, ela não é uma palavra de baixo calão para ser usada como xingamento. Existem outras palavras de baixo calão que são usadas como xingamento, mas inferno não é uma palavra de baixo calão. Inferno, ela é uma palavra religiosa. Mesmo sendo uma palavra religiosa, por não entender e talvez por não acreditar que um lugar como esse literalmente existe, as pessoas mandam alguém para esse lugar chamado inferno. Mas como saber que um lugar como esse realmente existe? Nós sabemos, irmãos, que existem muitas especulações a respeito do inferno. Há muitas preocupações de alguns acerca do inferno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não interessa o que os teólogos dizem. Não interessa o que os evolucionistas dizem. Não interessa o que os conferencistas dizem, não. O que realmente interessa nos saber é o que ela diz. É o que a palavra de Deus diz. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus vai falar acerca do inferno. Sabe qual é o nosso problema? É que nós gostamos de ficar somente com a parte boa na Bíblia, que diz sobre o céu, paraíso, habitação de Deus, lugar celeste, seio de Abraão, lugar preparado para nós. Mas o que a Bíblia diz, o que a verdade, o que a palavra de Deus diz acerca do inferno? Gostamos de ficar somente com a parte boa do lugar celeste, mas e o inferno? E o lugar chamado de profundezas das trevas, lugar de tormento, Seol, habitação de Satanás. E como ficarmos com a parte que a Bíblia, a verdade também diz sobre o inferno? Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, no seu capítulo 7, o versículo 13 e 14, a palavra do Senhor vai dizer que existem apenas dois caminhos. Porta estreita e porta larga. Céu e inferno. Só há dois caminhos para seguir. E nós escolhemos agora, nesse momento em que você ouve essa palavra, em que você participa dessa mensagem, é nesse momento em que nós escolhemos em vida aonde viveremos a eternidade. Ou você vai passar uma eternidade ao lado de Deus, ou você vai passar uma eternidade no inferno. Nós escolhemos em vida onde viveremos a eternidade porque você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7 diz: o pó volta à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Então existe uma realidade depois que você morre, e ela se chama céu e inferno. E quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 16,
Jesus vai abrir as cortinas. Ele vai levantar a ponta do véu e ele vai nos mostrar claramente o que acontece depois da morte. Ele vai nos mostrar claramente o que ocorre depois da sepultura. Há muitas pessoas que têm buscado a médiuns, a adivinhos, para saber acerca dos seus parentes, dos seus entes queridos que morreram, para saber o que aconteceu com eles depois da morte. Porque, como eu havia falado antes, existem muitas especulações acerca da morte, sobretudo o que acontece depois da morte. E a palavra do Senhor vai nos revelar o que acontece depois da morte. E note, a palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 19, no capítulo 16, do versículo 19, ela não é uma parábola, ela é uma verdade, é uma realidade que aconteceu. E quando nós lemos esta passagem, nós vamos ver que ela está dividida em 2 atos. Primeiro ato, o que acontece do lado de cada sepultura. E o segundo ato, o que acontece do lado de lá da sepultura. E quando nós olhamos para esta palavra, para esta passagem bíblica, o segundo ato, o que acontece do lado de lá da sepultura, Jesus vai nos revelar a realidade do inferno. Eu gostaria que, se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser me acompanhar, nós vamos ver o que acontece do lado de cá da sepultura. Do capítulo 16, o versículo 19, a Bíblia vai dizer o seguinte: ora, havia um homem rico. E eu gostaria que os irmãos observassem, aos que estão acompanhando comigo na palavra, que Jesus não poupa a intensidade de detalhes. Prestem atenção. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura. Púrpura era uma veste tingida com molúsculos do fundo do mar. Púrpura era uma veste caríssima. Somente os governadores de Roma, os senadores de Roma, as autoridades de Roma podiam vestir-se com as suas vestes tingidas de púrpura e linho finíssimo. Então esse homem, ele vivia em alta moda e, detalhe, moda cara. E a Bíblia vai dizer, ele vivia todos os dias. Esse homem se vestia em alta moda e moda cara, não era o final de semana. Não era um dia especial. A Bíblia diz que todos os dias. E a Bíblia ainda vai dizer, todos os dias regalada e esplendidamente. A conotação da palavra regalada quer dizer muito feliz. A conotação da palavra regalada quer dizer que esse homem vivia como se ele tivesse asas nos pés. E o texto vai dizer que esplendidamente. Ora, então esse homem era um homem que, além de rico, riquíssimo, de andar em alta moda e moda cara, esse homem era um homem que só vivia no meio de autoridades, de grandes homens, dos grandes líderes de Roma. Então ele tinha uma posição social muito grande. Agora vamos olhar o lado do mendigo. Eu acho interessante que quando a Bíblia não poupa, a palavra de Deus não poupa a intensidade de detalhes, eu só gostaria de fazer uma observação, dizendo que ele vestia-se de linho finíssimo, de púrpura, uma veste caríssima, e todos os dias vivia feliz, como se tivesse asas nos pés e esplendidamente. Talvez ao falar sobre isso, ou talvez ao ler exatamente como está na palavra do Senhor, talvez você tenha uma interpretação um pouco errada, ou uma visão diferente acerca desse homem pela intensidade de detalhes. Por quê? Porque quando nós olhamos como esse homem vivia, como esse rico vivia, ele era um homem que tinha uma condição, uma posição social muito boa. Além de tudo, ele era um homem muito rico.
Mas a Bíblia não acusa esse homem de ser rico. Esse homem não é acusado por ter dinheiro. Esse homem ele não é conhecido por ser um corrupto. Não. Um pervertido. Não. A Bíblia não acusa esse homem de crimes. Esse homem não cometeu crime nenhum. O maior crime desse homem não era o dinheiro. Não era possuir dinheiro. Era ser possuído pelo dinheiro. O maior problema desse homem não era ter dinheiro, era deixar que o dinheiro fosse o seu Deus. O maior problema desse homem, ao examinar esta passagem, não era o fato de ter dinheiro, era o fato de simplesmente não amar ao próximo. Porque quando eu falo das qualidades desse homem, de como ele vivia, talvez a imagem, esse homem era um criminoso, era um corrupto. Não. Ele tinha sim uma posição social, uma condição financeira muito boa, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não acusa de crime nenhum. Por ser rico, por ter dinheiro, ou por ter uma condição financeira muito boa. Esse homem não é acusado por ser rico, não. O problema desse homem não era ter dinheiro, o problema desse homem era que o dinheiro era o seu próprio Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que, independente do seu dinheiro, como chega para mim, chegou para aquele homem, a morte chegou. E a morte chegou sem avisar, sem mandar telegrama. E olhando para a posição social desse homem, por ele ser um homem rico, andar em alta moda, andar em moda cara, vestir-se como somente os líderes de Roma vestiam-se, eu imagino o velório desse homem. Eu imagino as coroas de flores. Eu imagino o culto fúnebre. O discurso belíssimo que com certeza alguém ou alguma autoridade deve ter feito para esse homem. E aí, o que vai acontecer no velório desse homem é simplesmente o que acontece em todos os velórios. O caixão baixa a sepultura e alguém vai dizer, descansou. Alguém vai olhar para esse homem e vai dizer, descanse em paz. Não é assim? Você já foi em algum velório? Não é assim que acontece? Talvez o culto fúnebre não seja lindo. Talvez todos, a maioria, sempre é assim, que é uma versão brutal da realidade. Há uma verdade que ninguém prega e que ninguém quer falar. Há uma verdade até difícil de ser dita e de ser pregada nessa mensagem, porque há uma verdade que ninguém quer saber. Sabe qual é a verdade? É que depois da sepultura existe uma realidade. É que depois da sepultura não é bem assim, descanse em paz. Por quê? Porque a Bíblia diz, a própria palavra vai dizer que o corpo volta ao pó de onde era, mas a alma, o espírito, esse não. Esse continua vivendo. E aonde? E nós vamos ver agora, eu gostaria que você observasse comigo agora, o segundo ato. O mendigo. Nós destacamos aqui o primeiro ato, o ato do rico, que foi muito detalhado sobre a sua vida e sobre a sua condição. Mas agora eu gostaria de destacar aqui o segundo ato. Irmãos, não tem como descrever uma vida tão deplorável como foi destacada aqui, com a mesma intensidade de detalhes, a vida do mendigo, o Lázaro. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que ele é destacado aqui de 3 formas terríveis. Primeiro, ele era mendigo, vivia mendigando. Segundo, ele estava com fome. A Bíblia diz que ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Terceira forma deplorável que é descrita assim. E quando eu olho para a situação agora desse mendigo, eu vejo que não tem outra forma tão deplorável de descrever a situação de uma pessoa. Mendigo com fome e leproso.
E ainda a única pessoa que ele tinha como sua companhia eram os cães, que vinham lamber-lhe suas chagas. Com certeza, cães que também eram leprosos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que esse homem também morreu. E eu gostaria que vocês observassem comigo o curioso que Jesus não menciona o culto fúnebre desse homem ou o sepultamento desse homem. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que ele morreu. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado, mas e o mendigo? A Bíblia vai dizer, olha, no capítulo 19, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E o que aconteceu com o rico? O rico foi sepultado. Por que a Bíblia não cita que o mendigo, o Lázaro, foi sepultado? Porque quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, se bem conhecermos a realidade dos cães daquela época, nós vamos ver que os cães foram a própria sepultura do mendigo. Como os cães que rasgaram o corpo de Jezabel, como os cães que lamberam o sangue de Nabote, como os cães leprosos que provavelmente foram a sepultura desse mendigo. E a Bíblia vai dizer que ele também morreu. E depois que o mendigo morre, agora nós vamos ver uma inversão brutal de valores. O fato de não ser citado em que ele teve um sepultamento, em que provavelmente os cães foram a sua sepultura, nós vamos olhar agora de um lado de cá, um que vivia extremamente rico e o outro que vivia extremamente pobre. A Bíblia vai dizer que um vestia-se de linho finíssimo e púrpura e o outro andava de trapos. Um banqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Está aqui na palavra do Senhor. Mas preste atenção, eu preciso te dizer uma coisa. Há determinadas diferenças na vida de um ser humano, que a comida que você põe na sua mesa não revelam quem você é. Que a casa em que você mora ou o cardápio da sua mesa não revela. Um homem e uma mulher não podem ser medidos pela roupa que veste. Um homem e uma mulher não podem ser medidos pela casa que possui. Um homem e uma mulher não podem ser medidos pela ostentação que possui. Não, não. Quando Jesus revela o outro lado da sepultura, nós vamos ver uma inversão brutal da realidade. E aqui, se não vejamos Lucas capítulo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia notasse que não foi um anjo, foi os anjos. Foi um séquito de anjo que levou o quê? O corpo do mendigo? Que levou o quê? O corpo de Lázaro? Não, levando a sua alma. E aí nós vamos ver que a palavra de Deus se cumpre, porque quando diz que o corpo volta ao pó de onde era, mas o fôlego vive a morte. E depois da sepultura é que nós vamos ver aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Em Hebreus, a Bíblia vai dizer que o crente, quando morre, a sua alma é aperfeiçoada. Então os anjos não levam o corpo de Lázaro. Os anjos não vão levar um corpo podre. Os anjos não vão levar um corpo que fedia mal. Os anjos não vão levar um corpo leproso. Os anjos vão levar a alma de Lázaro para o seio de Abraão. E seio de Abraão aqui é uma linguagem que representa as bem-aventuranças eternas, ou seja, o próprio céu. E agora nós vamos ver aqui nesse contraste brutal, Jesus mostrar a realidade aqui, que embora
a situação de Lázaro seja a pior, isso não interfere na sua salvação. Você sabe por quê? Porque tem gente que vai dizer assim: se você é crente, você não pode ser pobre. Se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode passar por luta. Se você é crente, você não pode isso, porque você serve a um Deus vivo todo-poderoso. É verdade. Mas a realidade da nossa vida aqui não interfere na nossa salvação. Não interfere em aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque salvação não tem a ver com quanto dinheiro você tem na sua conta. Salvação não tem a ver com a roupa que você veste. Salvação não tem a ver com o carro que você ostenta. Salvação não tem a ver com a casa que você mora. Salvação não tem a ver com a posição social que você tem. Salvação tem a ver em quem você põe a sua confiança. Salvação tem a ver em quem você tem crido. E quando nós olhamos a situação de Lázaro, que o simples significado do seu nome já nos dá a entender em quem Lázaro tinha a sua confiança, que quer dizer Deus é o meu auxílio. É o significado do nome Lázaro. O simples significado desse nome nos faz entender em quem Lázaro confiava, a despeito das tragédias que abatia sobre a vida dele. A respeito da luta que ele vivia, a respeito da situação deplorável que ele vivia, ainda assim não interferia na confiança em quem ele tinha, em quem ele cria e aonde ele passaria a sua eternidade. Aleluias. Infelizmente tem pessoas que pensam bem diferente. Porque algumas pessoas pensam que o fato de você ser crente, você não deve passar privações. Mas quando nós olhamos para isso, agora nós vamos ver o segundo ato. O que acontece do lado de lá da sepultura. E do lado de lá da sepultura, a Bíblia vai dizer que o rico morreu. E para onde o rico foi levado? Para o Hades, para o inferno. E Lázaro, o mendigo, para o paraíso. Notem, irmãos, que agora que o rico está no inferno, ele vai lembrar da família. Agora que o rico está no inferno, ele vai lembrar talvez da salvação e das oportunidades que tivera. Por quê? Porque no inferno o rico vai fazer 3 coisas tarde demais. Preste atenção. Aleluias. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus diz através desta mensagem. Eu não sei quando você ouvirá outra mensagem como essa. Eu não sei quando você terá as vendas dos teus olhos tiradas acerca da realidade do inferno. Mas hoje o Espírito Santo te concede a oportunidade de sair da ignorância e de saber que após a sepultura, depois que você morre, existe uma realidade. E essa realidade você escolhe agora em vida o que vai acontecer, aonde você vai passar. A Bíblia vai dizer que agora o rico no tormento, ele vai fazer 3 coisas tarde demais. Primeira coisa, ele ergue os olhos para cima, tarde demais. Segunda coisa, ele vai clamar por misericórdia, tarde demais. E essa aqui é forte. Ele vai lembrar da sua família, no tormento, tarde demais. Quando nós olhamos para a situação desse homem, nós vamos ver que a morte, ela não muda o destino de ninguém. Não adianta querer procurar médium, querer procurar mãe de Ná. Não adianta você querer procurar quem joga barô, quem joga carta, para saber o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Não, não. É só você saber como era a vida dela em vida. Porque a morte não muda o destino de ninguém.
O que é que muda o destino de alguém depois que morre? É em vida. A única pessoa que tem o poder de mudar o seu destino depois da morte é você. É agora. É nesse momento onde você reflete, conhece, entende e escolhe onde você vai passar a sua eternidade. A Bíblia vai dizer que para esse homem foi tarde demais, porque em vida ele não se preocupou com isso. Em vida ele vivia em alta moda, ostentando, e o texto vai dizer que esplendidamente bem, não tinha com que se preocupar. E agora que ele está no tormento, no lugar de açoites, no suplício, no castigo eterno, tarde demais, ele vai lembrar da sua família. Tarde demais, ele vai lembrar da sua família, ele vai lembrar de qualquer coisa que pudesse mudar a situação dele naquele momento. E eu gostaria que você observasse comigo uma coisa. Lendo essa palavra, nós vamos entender que existe uma realidade no inferno. A primeira realidade é que inferno não é lugar de passeio. Inferno não é lugar de passagem. Aonde você vai, viu que não é bom, refletiu, desejou mudar as suas situações, então agora você vai voltar para mudar a sua vida, para não voltar novamente naquele lugar. Não, isso não vai acontecer. Isso não acontece, porque inferno não é lugar de passagem. Inferno não é lugar de passeio. E o que é o inferno? Inferno é uma realidade. Inferno é uma realidade. E lá no inferno não adianta você ter dinheiro, não adianta a sua posição social, não adianta você querer lembrar da sua família, não adianta você ter uma religião. Porque as três coisas que ele faz no inferno tarde demais é que nós vamos ver que existem realidades brutais no inferno. Primeiro, a Bíblia vai dizer, no capítulo 19, versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tarde demais para clamar por misericórdia. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e vir me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. A segunda coisa que esse texto vai nos revelar é quando ele clama por Pai Abraão. Por quê? Porque quando ele clama por Pai Abraão, ele vai revelar a sua crença, ele vai revelar a sua religião. E deixa eu te dar mais uma informação: religião não te salva. E é isso que nós vemos aqui, que religião não te salva. Quando ele diz, meu pai Abraão, ele estava querendo dizer, eu sou um judeu de raiz. E ao declarar que ele era um judeu de raiz, ele estava dizendo, eu conheço as 613 leis da Torá. Todos os sábados eu estava em uma sinagoga. Eu dava esmola aos pobres. Vamos trazer para a nossa linguagem, se fosse hoje, ele estava dizendo, todos os cultos eu estava na igreja. Eu era um dizimista fiel. Eu era um ofertante da sua casa. Mas eu morri. E eu vim para esse lugar de tormento. Sabe por quê? Porque a religião não te salva. Meu querido, o templo não te salva, a igreja não te salva, a igreja é você. E o que é que te salva? A única coisa que te salva é a confiança que você tem em Deus, em quem você tem crido. Carteirinha de crente não te salva, tempo de crente não te salva, roupagem religiosa não te salva, aleluias, dinheiro não te salva, posição social não te salva. O que você possui hoje para ostentar não te salva, não livra a tua alma do inferno. Aleluias.
Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Não adianta uma roupagem religiosa. Mas sabe o que mais me assusta nesse texto? Não é ele clamar por pai Abraão. Não é ele lembrar da sua família pedindo para que Abraão mande alguém lá pregar para os teus irmãos. E Abraão vai dizer, ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Se não querem ouvir ele, vão acreditar que o morto ressuscitou? Tarde demais para lembrar da família e para querer evangelizar para a família. Mas a terceira realidade que esse rico enfrenta no tormento, e essa me assusta, é porque ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha lhe refrescar a língua. Porque ele não pede para sair daquele tormento. Não iria o aliviar muito mais do que simplesmente molhar a sua língua. É porque aqui existe uma realidade que ninguém quer enxergar. A presença de Deus está no tormento. Como que a presença de Deus pode estar no tormento? Salmo 139. Olha o que Davi disse. Se eu faço a minha cama nas estrelas, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no Seol, tradução de Seol, Tártaro, Hades, lugar de tormento. Na profundezas, lá também tu estás. Então, a presença de Deus estava no tormento. E a presença de Deus é tão confrontadora no tormento que quem está no tormento não tem coragem de pedir para sair de lá. Por quê? Por que não tem coragem de pedir para sair de lá? Porque vai lembrar de todas as oportunidades que Deus deu de se salvar. De todas as oportunidades que Deus deu de escolher o caminho certo. E a pessoa não quis. Vai se lembrar de todas as oportunidades que passaram por ela. Sabe aquele folhetinho que te entregaram? Aquele evangelista na sua porta que você fechou a porta? Aquele momento da palavra que você não quis ouvir? Você só quis ouvir aquilo que era bom, aquilo que foi necessário para você, aquilo que você queria conhecer. Você vai lembrar de tudo isso. Só que tarde demais. E agora, nesse momento, não é tarde demais. Aleluia! Agora, nesse momento, não é tarde demais. Por quê? Porque o Senhor te concede uma oportunidade de escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Meu querido, eu preciso te dizer uma coisa. Aleluias. O inferno é uma realidade. Depois que morre, que desce a sepultura, não acabou ali, não. Existe uma realidade chamada céu e inferno. Existe uma realidade de onde a sua alma vai passar a eternidade. E o Senhor deixou para você o livre-arbítrio de escolha. 2 caminhos, céu e inferno. Eu não sei qual é a vida que você tem levado. Eu não sei os caminhos por onde você tem andado. Também não sei em quem você tem crido. Mas eu quero te apresentar o caminho do céu. E eu quero te dizer, inferno não é uma lenda. Inferno não é aqui. Inferno não é um xingamento ou uma palavra de baixo calão, não. A palavra do Senhor nos revela que o inferno é uma realidade. E você escolhe agora em vida aonde você vai passar a sua eternidade. Céu ou inferno. Mas eu preciso te dar uma informação muito importante. Jesus te ama tanto, mesmo sendo falho, mesmo pecador, mesmo ignorante. Ele te ama tanto, tanto, que ele preferiu morrer no seu lugar do que viver sem você na eternidade. E ainda deixou para você o livre-arbítrio de escolha. Ele te ama e ele quer você lá, do lado dele por toda a eternidade. Mas se você quiser, é você que escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Como é que eu escolho? É agora, nesse momento. É como você tem levado a sua vida. É em quem você tem crido.
nos reais valores que realmente você tem. É agora, nesse momento, que você escolhe. E o Senhor te concede a oportunidade. Ele te ama tanto que ele preferiu morrer no seu lugar do que viver sem você na eternidade. Eu não quero, com essa palavra, ser pesado a vocês. Eu orei antes de pregar essa palavra, eu falei, Senhor, eu preciso pregar essa palavra porque ela está tão pesada para mim. O Espírito Santo de Deus dizendo, transmita, pregue. E eu achando a palavra tão pesada que eu falei, Senhor, eu preciso pregar essa palavra. Eu preciso sentir a minha alma aliviada. Sabe por quê? Porque existe alguém que está aqui, nesse exato momento me ouvindo, e que as vendas precisam cair dos teus olhos. Porque ainda hoje eu perguntei a pessoas, você acredita no inferno que seja literal? Aí eu tenho que ver a pessoa dando uma risadinha, olhando para o lado, e ali ela já me dizia tudo. Não acredito. Para mim o inferno é aqui. Ah, meu irmão. Depois que você morre, depois que o seu corpo baixar na sepultura, esse negócio de descansou não é bem assim. Morreu salvo, tá salvo. Agora morreu perdido, vai para o inferno. E inferno é uma realidade. Eu acho muito interessante a oração de um pregador. Certo pregador uma vez orou a Deus e disse assim, Senhor, se eu te sirvo por causa das coisas que tem no céu, que eu nunca entre nele. Senhor, se eu te sirvo por medo do inferno, que eu queime nele por toda a eternidade. Mas se eu te sirvo por causa do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, se eu te sirvo por isso, que eu viva aos teus pés para sempre. Eu estou querendo com isso, não é fazer com que você tenha medo do inferno, não. Eu estou querendo dizer que Jesus te ama tanto, meu querido. E foi por isso que ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque ele te ama tanto que ele não deseja que você vá para esse lugar tão terrível. Há sim um lugar de descanso preparado para nós. Há sim um paraíso preparado para nós. Há sim um lugar de gozo preparado para nós. Mas é agora, é em vida, é nesse momento que você escolhe aonde você vai passar a eternidade. É isso que eu estou querendo te dizer. Não é depois que morre, porque depois que morre é tarde demais, mas é agora, nesse momento. Aleluias! É nesse momento em que você vai refletir sobre a sua vida, sobre os caminhos que você tem andado, sobre por onde você tem passado. É nesse momento. Eu espero e eu tenho orado para que essa mensagem fique semanas e meses queimando no teu coração, para você refletir. Se você morrer hoje, se a morte chegar para você hoje, porque como a morte chegou para o rico e para o mendigo, ela chega para todo mundo porque ela não avisa, ela não manda telegrama, chegou, acabou. Como diz o ditado popular, para morrer basta estar vivo. E aí, meu querido, é tarde demais. Por isso, reflete agora, que você venha analisar agora, que você venha escolher agora. Qual o caminho? Porta larga ou porta estreita? Céu ou inferno? O inferno é uma realidade. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Aleluias. Como o pastor Carlos tem pregado, como o pastor Carlos tem noticiado todos os dias, como ele tem mostrado para vocês o cenário apocalíptico aberto, como ele tem mostrado para vocês que o céu está mais perto do que nós, do que nunca. Ele também tem mostrado que é tempo urgente de nós acordarmos do sono, despertarmos da cegueira espiritual, tirar a venda dos nossos olhos e fazer o que? Arrependa-se do seu pecado.
Lava tuas vestes no sangue daquele que morreu na cruz do Calvário para livrar a sua alma do inferno. E em nome de Jesus, se volte ao Senhor. Se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda nós temos essa oportunidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nesse momento deseja fazer um concerto com Deus. Aleluias. Você que está dizendo, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso trilhar por caminhos diferentes dos quais eu tenho seguido. Eu preciso decidir agora. É agora, nesse momento, eu estou decidindo a porta estreita, o caminho do céu. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e eu vou orar por você. Aleluias. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo de Deus. Que eu desejo que ele vá de encontro aí, você agora na sua casa. Que ele quebranta o teu coração e te faça refletir a realidade dos dias em que nós estamos vivendo. Nunca foi tempo, mas nunca houve um tempo de tão urgente e necessária mensagens como essa serem pregadas. Sobre céu, sobre inferno, sobre arrependimento, porque há muitos que precisam salvar-se. Há muitos que precisam escolher o caminho certo, mas têm sido enganados. Nunca se houve um tempo de tamanhas verdades sendo se cumpridas de nós nos voltarmos ao Senhor e nos arrependermos. Por isso eu quero orar por você que deseja fazer esse concerto com Deus. Coloca a mão no teu coração, aleluias. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui agora. Está chegando o grande dia, aleluia, de um descanso para nossa alma. Está chegando o grande dia do gozo eterno, da alegria, sim, do lugar que Deus tem preparado para nós, chamado céu. Paraíso, seio de Abraão, aleluias. Está chegando o dia. Eu quero orar por você, porque eu quero você comigo lá. Eu quero que junto comigo você possa abraçar Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que perseveraram como você está perseverando. Não desista da tua cruz, não desista da sua lida, embora a situação esteja difícil, embora talvez o seu quadro seja um quadro deplorável, ainda assim eu te digo, confia no Senhor, aleluias. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por cada um que está aqui comigo nessa live, que ouviu, Senhor, a tua palavra, oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, ser com os teus filhos neste momento. Acorda-os, ó Deus, da cegueira espiritual da sua alma. Os faz entender pela tua palavra que o céu existe, mas o inferno também. Ó Senhor, em nome de Jesus, converte esses corações endurecidos. Converte os corações, ó Pai queridos, que precisam se voltar à tua palavra. Ó Pai, eu oro a ti, Senhor, para que o Senhor venha trazer para eles, ó Pai querido, o desejo de seguir o caminho certo,
Que o Senhor conceda para eles a oportunidade hoje que eles ainda têm de em vida escolher o caminho do céu, que eles se arrependam dos seus pecados, que o Senhor os purifica da sua iniquidade, que o Senhor venha lavar as suas vestes no teu sangue, que o Senhor os converta dos seus maus caminhos, ó Deus. Toda seta maligna lançada nessa mente para o acusar de seus pecados, dizendo que não é digno do céu, dizendo que já está condenado ao inferno, eu repreendo agora toda seta maligna dessa mente agora. Eu repreendo agora toda seta maligna deste coração, porque a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Ó Senhor, perdoa os pecados neste momento. Salva-nos, ó Pai querido, do inferno e da condenação dele. E ajuda-nos enquanto em vida estivermos, enquanto estivermos vivos a seguir o caminho que nos leva ao céu. A porta estreita, Senhor, e a não desistir da nossa caminhada, mas nos fortaleça pelo poder que há no teu nome, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou em paz, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu transmiti aos irmãos. E nós temos orado, eu e o pastor Carlos, nós temos orado, para que o Senhor nos coloque, para que o Senhor nos dê palavra de direção, para que o Senhor nos ajude a aconselhar pessoas que nos têm procurado no particular, no privado, para aconselharmos elas na direção certa, no caminho certo, que é o céu. Porque o meu desejo é encontrar com você, é estar com você, é subir com você para a glória. O meu desejo é que você se salve. E o desejo de Deus também. Por isso, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui comigo na live. Tem tantas pessoas que, se eu for citar nome agora, eu estaria sendo injusta, mas eu gostaria de pedir a cada um de vocês, se inscrevam no meu canal Missionária Raquel Cardoso. É um canal alternativo também do pastor Carlos Cardoso. Nós trabalhamos juntos como uma só carne. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam lá, dê o seu like, ative o sininho para vocês também estarem recebendo as notificações. E eu quero pedir aos irmãos, continue orando por nós, por esse ministério que o Senhor nos confiou, para que possamos pregar a verdade, a palavra como ela é. Amém? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu não vou citar nome porque eu seria injusta com alguns. Tenho um grande carinho por todos vocês, tenho vocês como a minha família, e estamos orando por vocês, por suas famílias, para que todos sejam salvos, porque nós sabemos que esse dia está bem pertinho de nós. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.